Meu nome é Marlene das Dores. Tenho 73 anos. Sou aposentada. Trabalhei como balconista de mercado por quase 30 anos aqui em Valença. E hoje eu vou contar uma história que dói no meu peito até hoje. Vocês já ouviram dizer que mãe perdoa tudo? Que amor de mãe não tem fim? Pois eu vou contar para vocês o dia que minha única filha me chamou de pobre e fedida. E como ela saiu da minha casa para viver com um homem rico, velho, e depois voltou como se fosse lixo que jogaram fora. Minha Lia, minha menina. Ela tinha 20 anos quando decidiu que eu não servia mais para ela, que eu era vergonha, que a vida que eu dava não era suficiente. A gente morava nesse mesmo apartamento, pequeno, simples, mas limpo. Nunca faltou comida, nunca faltou carinho. Faltou luxo, isso sim. Faltou coisa cara. E foi isso que fez ela me trocar por um homem que podia dar o que eu nunca pude. Ele tinha 58 anos. Empresário, dono de 3 lojas grandes na cidade vizinha. Conheceu minha filha numa festa que ela foi escondida de mim. Começou a encher ela de presente, de promessa, e ela caiu que nem um patinho. Um dia, ela chegou aqui com uma mala pronta, arrumada toda, cheirosa, com roupa que eu nunca tinha visto. Me olhou de cima a baixo e disse: "Mãe, eu vou embora. Cansei dessa vida de pobre. O Ricardo vai me dar tudo que a senhora nunca pôde dar." Eu perguntei se ela tinha certeza, se não era melhor pensar. Ela riu da minha cara. Disse que eu tinha inveja, que eu queria ela nessa vida de lixo para sempre. Foi aí que ela falou: "Meu Deus, como dói lembrar." Ela falou: "Olha para você, mãe, pobre, fedida, trabalhando a vida toda para continuar na mesma miséria. Eu nasci para coisa melhor." E bateu a porta, sem abraço, sem beijo, sem olhar para trás. Passei 3 dias sem dormir direito. Chorava escondido para a vizinhança não ouvir. Rezava para minha menina voltar. Mas ela não voltou. Pelo contrário, começou a postar foto em rede social. Viagem, restaurante caro, roupa de marca. Parecia outra pessoa. Ela mudou até o jeito de falar nas mensagens que mandava para o grupo da família. Uma vez ela postou uma foto tomando champanhe numa piscina. Escreveu embaixo: "Agora sim, vivo a vida que mereço." Meu coração partiu em 1000 pedaços, como se cada ano que eu trabalhei duro para criar ela fosse jogado fora. O Ricardo exibia ela como um troféu. Levava para jantar com os amigos dele, todos homens velhos com mulheres jovens. Minha filha achava que era amor, que ele estava apaixonado, que ela era especial. Mas a gente que é mãe, a gente sabe quando um homem só quer usar nossa filha. 6 meses ela viveu nesse sonho, postando foto, rindo da vida simples, fingindo que nasceu em berço de ouro. E um dia, ela descobriu a verdade da pior maneira. Alguém da cidade filmou ela sendo humilhada pelo Ricardo num restaurante. Ele gritando, chamando ela de interesseira, falando que ela não sabia se comportar. Jogou dinheiro na cara dela. O vídeo vazou, todo mundo viu. Os comentários eram de partir o coração. "Bem feito. Quem mandou se achar, voltou para o lugar de onde nunca devia ter saído." Pior que ele nem terminou com ela nesse dia. Não. Ele fez coisa pior. Levou ela de volta para o apartamento de luxo e por 2 semanas fez ela de empregada. Cozinhar, limpar, servir ele e os amigos dele. Ela aguentou calada, por orgulho, por vergonha de voltar. Até que um dia ele trouxe outra menina, mais nova, mais bonita, segundo ele. E falou para minha filha: "Pega suas coisas e some. Você já deu o que tinha que dar." Colocou ela para fora com uma sacola de roupa e dinheiro amassado que jogou na cara dela, como se joga esmola para um cachorro de rua. 3 dias depois, eram quase 11 da noite. Estava chovendo. Ouvi batida na porta. Quando abri, era minha Lia. Ensopada, magra, com olheira funda, segurando aquela mesma sacola. Ela não conseguia nem olhar nos meus olhos. "Mãe," ela disse bem baixinho, quase sem voz, "a senhora ainda me aceita em casa?" Abri meus braços e puxei ela para dentro. Minha menina, meu coração, voltando do jeito que eu mais temia, quebrada por dentro e por fora. Essa é a história que vou contar para vocês hoje, de como o dinheiro e a vergonha da própria mãe podem destruir uma pessoa. E como a gente, que é mãe, mesmo rejeitada, mesmo jogada fora,
Está sempre aqui de braços abertos quando o mundo vira as costas. Antes de tudo isso acontecer, a Lia era minha companheira de vida. Criei ela sozinha desde que nasceu. O pai dela sumiu quando descobriu que eu estava grávida. Nem quis saber. Foi embora para São Paulo e nunca mais deu notícia. Não mandou um centavo. Não perguntou se a menina tinha nascido com saúde. Mas sabe de uma coisa? Eu não me arrependo de ter criado minha filha sozinha. Foi difícil, Nossa Senhora. Como foi difícil. Mas cada sacrifício valeu a pena quando eu via aquela menina crescendo forte, inteligente, cheia de vida. Comecei a trabalhar no mercado quando a Lia tinha só 2 meses. Deixava ela com minha vizinha, Dona Zefa, que Deus tenha. Uma santa que cuidava da minha filha enquanto eu ficava 10, 12 horas atrás do balcão. Chegava em casa morta de cansada, mas ainda tinha energia para brincar com ela, dar banho, cantar até ela dormir. A gente não tinha muito, não. Nosso apartamento sempre foi esse mesmo. Pequeno, simples. Um quarto só, que a gente dividia. Eu dormia num colchão no chão por muitos anos para Lia ter a cama. Menina em fase de crescimento precisa dormir bem, não é mesmo? E eu? Eu me virava. No mercado, eu trabalhava no açougue. Cortava carne o dia todo. Às vezes, sobrava alguma pontinha, osso com um pouquinho de carne que ia fora. O dono deixava eu trazer para casa. Era a nossa janta de domingo. Um caldo com osso, batata, o que tivesse. Para Lia, eu sempre dava a melhor parte. Comia escondido só o caldo para ela achar que eu já tinha jantado. Não estou com fome, filha, eu mentia. E meu estômago roncava a noite toda. Quando chegava fim de mês e o salário mal dava para as contas, eu fazia faxina no fim de semana. Lavava roupa para as famílias ricas da cidade. Minhas mãos ficavam em carne viva de tanto esfregar. Mas era mais um dinheirinho que entrava. Tudo para minha Lia ter material escolar, uma roupinha melhor, um sapato que não apertasse o pé. Na escola, ela sempre foi destaque. Inteligente que só ela. Os professores diziam que ela tinha futuro. Podia ser médica, advogada, o que quisesse. Eu chorava de orgulho nas reuniões. Minha filha, a mais esperta da sala. Imagine, eu que mal terminei o primário, tendo uma filha tão estudiosa. O sonho era ver ela formada. Eu guardava moedinha por moedinha numa lata de leite em pó. Escondia embaixo da minha cama. Isso aqui é para a faculdade da Lia, eu dizia para mim mesma toda vez que colocava mais algumas moedas ali. Demorou 5 anos para juntar R$ 1.000. Quando mostrei para ela, aos 15 anos, ela ficou tão feliz. Me abraçou forte e disse que ia fazer valer cada centavo. Nessa época, a Lia ainda me olhava com admiração. Dizia para os amigos, minha mãe é a mulher mais forte que eu conheço. E eu me derretia toda. Não precisava de mais nada na vida quando ouvia isso. Nos fins de tarde, depois que eu chegava do trabalho, a gente sentava na varanda pequena e tomava café com biscoito. Ela me contava da escola, dos amigos, dos sonhos. Queria conhecer o mar, viajar, aprender inglês. Eu prometia que um dia a gente ia conseguir. Que cada sacrifício era um degrau para ela chegar mais longe do que eu jamais pude. Uma vez por mês, a gente tinha nosso dia especial. Não era nada de outro mundo. A gente ia até a praça, tomava um sorvete barato, caminhava de mãos dadas vendo as vitrines. Não podia comprar quase nada, mas a gente sonhava juntas. Um dia você vai ter um vestido bonito assim, eu dizia. E ela respondia, só se a senhora tiver um também. Nos aniversários dela, eu economizava o ano todo para fazer uma festinha simples. Bolo, refrigerante, salgadinho. Convidava os coleguinhas da escola. Decorava a casa com papel crepom que eu mesma recortava à noite, depois que ela dormia. Queria que ela tivesse lembranças boas, mesmo na nossa simplicidade. Quando ela ficava doente, eu não dormia. Ficava a noite toda colocando pano molhado na testa, controlando febre, dando remédio na hora certa. Faltava trabalho se precisasse, mesmo sabendo que ia perder no salário. A saúde da minha filha valia mais que qualquer desconto. Tudo que eu fiz na vida foi pensando nela. Cada escolha, cada sacrifício. Nunca reclamei. Nunca joguei na cara. Para mim, era a coisa mais natural do mundo se doar por um filho. Minha mãe fez isso por mim. Eu fiz pela Lia.
É o ciclo da vida, não é? O que mais me doía quando ela começou a mudar foi lembrar de todas essas coisas. Como a gente era unida. Como ela me olhava com carinho, com respeito. Como a gente se bastava, mesmo tendo tão pouco. Eu não precisava que ela me agradecesse. Nunca quis isso. Mas também nunca imaginei que ela fosse sentir vergonha de mim, da nossa vida, da nossa história. Como se tudo que eu fiz não valesse nada perto de um celular caro, de uma roupa de marca, de um homem com dinheiro. Acho que a pior dor de mãe não é o sacrifício. Não é o trabalho duro. Não é a noite mal dormida. A pior dor é quando seu filho olha para tudo que você fez e diz: não foi suficiente. Foi no último ano do colégio que comecei a perceber a mudança na minha Lia. Ela tinha 17 anos. De repente, as roupas simples que eu comprava com tanto sacrifício já não serviam mais. Ela chegava da escola e jogava a mochila em qualquer canto. Não me contava mais como tinha sido o dia. Quando eu perguntava, respondia curto: normal. Só isso. Começou a passar mais tempo no celular do que conversando comigo. Vivia naqueles aplicativos vendo a vida dos outros. Gente famosa, rica, cheia de luxo. Ficava horas olhando aquilo, com um olhar que eu nunca tinha visto antes. Um olhar de quem está em um lugar, mas queria estar em outro completamente diferente. No começo, pensei que era coisa da idade. Adolescente é assim mesmo, né? Quer se afastar um pouco, ter seu espaço. Mas logo percebi que era mais que isso. Ela estava mudando por dentro. Um dia, cheguei do trabalho e encontrei ela experimentando minhas 2 únicas peças boas de roupa. Um vestido azul que eu usava em festa de igreja e uma blusa que ganhei de presente da patroa. Ela se olhava no espelho com desprezo. Até as melhores roupas da minha mãe são de pobre, ela disse, sem saber que eu estava ouvindo. Aquilo doeu como uma facada, mas engoli o choro e fingi que não escutei. Na escola, ela começou a andar com as meninas mais ricas. Filhas de médico, de dono de loja, gente que tinha sobrenome importante na cidade. Voltava para casa falando diferente, usando palavras que nunca tinha usado. Contava das casas com piscina, das roupas de marca, das viagens para a praia. E olhava para o nosso apartamento com um suspiro, como quem diz: que pobreza. Uma vez convidei as amigas novas dela para um lanche em casa. Fiz um esforço danado. Comprei refrigerante que não era da marca mais barata. Fiz bolo, salgadinho. Arrumei a casa toda. Quando elas chegaram, percebi o olhar delas. Olhavam tudo como se estivessem num museu de coisas feias. Lia ficou vermelha de vergonha. Depois que foram embora, ela explodiu comigo. Por que a senhora fez isso? Por que convidou elas? Agora todo mundo vai saber onde eu moro, como eu vivo. Mas, filha, qual o problema? Nossa casa é simples, mas é limpa, é honesta. A senhora não entende nada. Elas têm tudo. E olha o que eu tenho. Um sofá remendado, uma TV velha, uma geladeira que faz barulho a noite toda. Naquela noite, ela dormiu sem falar comigo. Foi a primeira vez que senti que estava perdendo minha menina. Nas semanas seguintes, ela quase não ficava mais em casa. Dizia que ia estudar na biblioteca, na casa das amigas. Chegava tarde. Quando eu questionava, dizia que eu era antiquada, que queria prender ela. Uma vez, pedi para ela me acompanhar até o mercado onde eu trabalhava. Precisava pegar meu pagamento e pensei em comprarmos algo especial para jantar. No caminho, encontramos as tais amigas. Lia fingiu que não me conhecia. Andou mais à frente, me deixando para trás. Quando chegamos no mercado, ela não entrou comigo. Espero aqui fora, disse. Mas por quê, filha? Porque não quero que me vejam com a senhora lá dentro, de uniforme, atendendo os outros. Aquilo partiu meu coração em 1000 pedaços. Meu trabalho, que sempre foi meu orgulho, minha forma honesta de sustentar nós duas, agora era motivo de vergonha para ela. À noite tentei conversar. Perguntei o que estava acontecendo, por que ela estava diferente. Ela respondeu algo que nunca vou esquecer. Mãe, eu nasci para mais. Olha para mim, olha a minha beleza, minha inteligência. Eu não posso ficar nesse buraco para sempre. Eu mereço coisa melhor. Mas, filha, estou guardando dinheiro para sua faculdade. Você vai poder ter uma profissão boa, ganhar seu dinheiro honesto. Ela riu. Uma risada que me cortou como navalha. Faculdade?
A senhora acha que com esse dinheirinho eu vou para onde? Para uma faculdadezinha de esquina? Levar anos estudando para depois ganhar um salário que mal dá para as contas, igual a senhora? Não, mãe. Eu quero mais. Quero agora. Foi por essa época que ela conheceu o Ricardo. Não me contou como, nem onde. Só sei que começou a chegar em casa com coisas novas. Primeiro foi um batom caro. Depois um par de sapatos que eu sabia que custava mais que meu salário inteiro. Quando perguntei de onde vinha aquilo, ela desconversava. Dizia que tinha ganhado de amigas, que tinha comprado em promoção. Mas mãe sabe, né? Mãe sente. Tinha coisa errada ali. O pior foi quando ela começou a ter vergonha de mim na frente dos outros. Se alguém batia na porta, ela corria para me empurrar para o quarto. Fica lá, mãe, não precisa aparecer. Uma vez, estava passando pela praça central e vi minha filha sentada num café caro, desses que eu nunca tive dinheiro para entrar. Ela estava toda produzida, com roupa que eu nunca tinha visto. Fiquei feliz de encontrar ela e fui até lá para dar um beijo. Quando me viu chegando, com meu uniforme do mercado, ela fingiu que não me conhecia. Virou o rosto, continuou conversando com as amigas como se eu fosse uma estranha. Voltei para casa e chorei a tarde toda. À noite, quando ela chegou, perguntei por que tinha feito aquilo. Ela nem negou. A senhora não podia ter ido lá daquele jeito, de uniforme, cabelo desarrumado. O que minhas amigas iam pensar? Foi quando entendi que não era só fase. Minha filha realmente sentia vergonha de mim, da mulher que deu a vida por ela. Um sábado de manhã, acordei e Lia não estava em casa. Fiquei preocupada porque ela não tinha avisado que ia sair. Liguei para o celular dela, mas só dava caixa postal. Esperei. Já era quase noite quando ouvi a chave na porta. Quando ela entrou, quase não reconheci minha própria filha. Estava com cabelo diferente, todo liso e brilhante, daqueles que fazem em salão caro. Unha feita, maquiagem de revista. Usava uma roupa que eu nunca tinha visto, uma blusa de marca famosa, dessas que a gente só vê na vitrine e nem coragem de perguntar o preço tem. Mas o que mais me assustou foi o celular novo na mão dela. Último modelo, daqueles que custam o preço de um carro pequeno. E no pulso, um relógio dourado que brilhava mesmo na luz fraca da nossa sala. Meu Deus, Lia, de onde veio tudo isso? Você roubou? Tá envolvida com coisa errada? Foi a primeira coisa que saiu da minha boca. Perdoem uma mãe assustada. Ela me olhou com uma cara de desprezo que nunca vou esquecer. É isso que a senhora pensa de mim? Que eu sou ladra? Não, mãe. Eu sou a esperta. Achei alguém que sabe valorizar o que eu sou. Sentou no sofá, toda cheia de si, e começou a me contar. Tinha conhecido um homem. Ricardo, dono de lojas de material de construção na cidade vizinha. Tinha 3 lojas grandes, carro importado, casa com piscina, e estava encantado com ela. Ele tem quantos anos, Lia? Idade é só um número, mãe. Ele tem 58, mas é jovem de espírito. Quase caí para trás. Um homem de 58 anos dando presentes caros para minha filha de 20? Isso tinha nome, e não era amor. Filha, pelo amor de Deus, esse homem é velho demais para você. Tem idade para ser seu avô. O que ele quer com uma menina da sua idade? Pensa bem. Foi aí que ela explodiu. Jogou a bolsa nova, que também devia custar uma fortuna, no chão e gritou comigo como nunca tinha feito antes. A senhora tá com inveja. Inveja porque nunca conseguiu nada na vida. Ficou nesse buraco a vida toda, trabalhando que nem uma condenada para continuar pobre. O Ricardo me valoriza, ele vê o meu potencial. Ele vai me dar tudo que a senhora nunca pôde dar. Fiquei sem ar, como se tivesse levado um soco no estômago. Minha própria filha, minha Lia, falando assim comigo. Mas filha, tudo que eu fiz na vida foi por você. Trabalhei duro para te dar estudo, comida, roupa. Ela me interrompeu com uma risada fria. Estudo em escola pública. Comida simples, roupa de feira. Olha para mim agora, mãe. Uma tarde com o Ricardo me deu mais do que a senhora me deu em 20 anos. As lágrimas escorriam pelo meu rosto, mas eu não conseguia nem limpar. Estava paralisada com cada palavra que saía da boca da minha filha. E o que esse homem quer em troca, Lia? Porque ninguém dá nada de graça nessa vida.
Ele só quer minha companhia. Gosta de sair comigo, de me exibir pros amigos. E sim, a gente namora, se é isso que a senhora quer saber. Ele me trata como uma princesa. Filha, isso não é amor, ele está te comprando, você não vê? Quando ele cansar, quando aparecer uma mais nova... Chega! Ela gritou, tão alto que a vizinha bateu na parede. Chega dessa conversa de fracassada. A senhora tá morrendo de inveja porque eu consegui o que a senhora nunca vai ter. Porque eu sou bonita, jovem, e a senhora é só uma velha amarga. Naquele momento, não reconheci minha filha. Era como se um demônio tivesse possuído meu anjinho. Aquela não era a menina que eu criei com tanto amor. Era alguém cheia de ganância, de vaidade, cega por coisas que brilham. Lia, para e escuta sua mãe. Esse caminho que você tá seguindo. Que caminho, mãe? O caminho da pobreza igual a senhora? Não, obrigada. Eu prefiro o caminho que tem carro de luxo esperando na porta. Tentei segurar na mão dela, fazer ela se acalmar, mas ela puxou o braço com força. Não me toca com essas mãos de faxineira. Olha só, toda rachada com cheiro de alvejante. O Ricardo disse que dá para saber quem é pobre só de olhar para as mãos. Aquilo me destruiu por dentro. Minhas mãos, calejadas de tanto trabalhar, de tanto fazer carinho nela, agora eram motivo de nojo. Essas mãos limparam seu cocô quando você era bebê. Essas mãos trabalharam até sangrar para você nunca passar fome. Essas mãos secaram suas lágrimas quando você estava triste. Ela pegou a bolsa do chão e foi para o quarto. Voltou minutos depois com uma mala pequena. Tinha juntado algumas roupas, documentos. Eu vou morar com o Ricardo. Ele me convidou faz tempo. Hoje finalmente aceitei. Não aguento mais essa vida medíocre. Fiquei de pé, tremendo, sem acreditar no que estava acontecendo. Filha, não faz isso. Pensa bem. Esse homem não quer seu bem. Isso vai acabar mal. Ela já estava na porta. Parou, virou para mim e disse as palavras que me assombram até hoje. Você nunca me deu nada. Nada. Só me deu essa vida de pobre, essa casa apertada, essa vergonha de andar de ônibus enquanto minhas amigas têm carro. O Ricardo está me dando tudo que você nunca pôde dar. E você ainda quer me impedir? Olha para você, mãe. Pobre, fedida, trabalhou a vida toda para continuar na mesma miséria. Eu nasci para coisa melhor. E saiu, batendo a porta, sem abraço, sem beijo. Como se jogasse fora 20 anos de amor, de sacrifício, de cuidado. Como se eu fosse menos que nada. Desabei no chão da sala e chorei até não ter mais lágrimas. Minha filha tinha ido embora, não só de casa, mas tinha ido embora de mim, do nosso amor, da nossa história, e tudo por causa de um celular caro, de roupas de marca e um velho rico que a enchia de presentes. Depois que a Lia saiu batendo a porta, passei 3 dias sem dormir direito. A cama dela vazia me doía como uma ferida aberta. Pegava o travesseiro dela só para sentir o cheiro, para ter alguma coisa que me lembrasse da minha menina. Acordava no meio da noite achando que tinha ouvido ela chegar. Mas era só o barulho do vento, ou algum vizinho. Tentei ligar nos primeiros dias. Ela não atendia. Mandei mensagem. Ela respondia curto. Estou bem. Não precisa se preocupar. Fria, distante, como se falasse com uma estranha, não com a mãe que deu a vida por ela. A vizinha, Dona Cleide, vinha todo dia ver como eu estava. Trazia um café, um bolo, ficava um pouco conversando. Acho que tinha medo que eu fizesse alguma besteira. Eu estava tão magra que a roupa parecia que ia cair do corpo. Não conseguia comer. A comida não descia. Ela vai voltar, Marlene, dizia Dona Cleide. Quando esse homem se cansar dela, quando o encanto acabar, ela vai perceber o erro e voltar. Eu balançava a cabeça concordando, mas no fundo tinha medo. Medo de que, quando ela quisesse voltar, fosse tarde demais. Que o estrago na alma dela já tivesse sido feito. Uma semana depois, comecei a ver as fotos nas redes sociais. Minha filha em lugares chiques, toda produzida, parecendo uma artista de televisão. Postava foto na piscina da casa do Ricardo, em restaurantes caros, dentro de carros importados. Em todas, ela sorria como se tivesse ganhado na loteria. Um sorriso diferente, que eu nunca tinha visto antes. Numa foto, ela escreveu:
finalmente vivendo a vida que mereço, como uma facada no meu peito. Como se os 20 anos comigo fossem um castigo, uma prisão. Como se agora, finalmente, ela estivesse livre. Meu irmão mais velho, que mora em Barra Mansa, veio me visitar quando soube. Ficou furioso. Queria ir atrás do Ricardo, fazer escândalo, trazer a Lia de volta à força. Tive que acalmar ele. Não adianta, Toninho. Ela foi porque quis. Temos que esperar ela entender sozinha no que se meteu. Mas no trabalho, as pessoas já começavam a falar. Nosso bairro é pequeno, cidade de interior é assim. Todo mundo sabe da vida de todo mundo. Umas fingiam que não sabiam de nada quando me viam no mercado. Outras vinham dar conselho. Isso é falta de criar com pulso firme, Marlene. Menina direita não sai de casa assim, para morar com um homem velho. Eu, se fosse você, deserdava. Riscava do testamento. Como se eu tivesse alguma coisa para deixar de herança, além desse apartamentinho simples. Como se isso fosse consolar uma mãe com o coração partido. As mais velhas diziam que era castigo, que eu tinha criado ela sozinha, sem pai, e agora estava pagando o preço. Como se ser mãe solteira fosse pecado. Como se eu tivesse escolhido que o pai dela fosse embora. Pior eram as risadinhas quando eu passava. As conversas que paravam de repente. Eu sabia que estavam falando da minha filha, da menina da Marlene que virou amante de velho rico. Era assim que chamavam. Um mês depois, a Lia veio visitar, mas não veio sozinha. Veio com o Ricardo, naquele carro importado dele que parecia um barco de tão grande. Estacionou em frente ao prédio. Todo mundo na rua olhando. Ela desceu toda produzida, cabelo de salão, roupa de marca, cheia de joias. Mas o que me doeu foi o jeito dela. Entrou no apartamento olhando tudo de cima, como quem visita um lugar onde não quer estar. O Ricardo ficou no carro, nem desceu para me conhecer, como quem deixa a empregada em casa e espera no carro. Era assim que ele via minha filha. Vim buscar o resto das minhas coisas, ela disse sem me abraçar, sem perguntar como eu estava. Foi direto pro quarto e começou a juntar roupas, objetos, fotos. Filha, como você está? Ele te trata bem? Você está feliz mesmo? Ela revirou os olhos como se eu fosse uma criança fazendo pergunta boba. Estou ótima, mãe. Nunca estive melhor. O Ricardo me dá tudo, tudo mesmo. Vamos viajar semana que vem para Angra. Já imaginou? Eu em Angra dos Reis. Falava rápido, animada, mas não me olhava nos olhos. Quando eu tentava me aproximar, ela se afastava. Como se tivesse medo que minha pobreza fosse contagiosa. Quando estava saindo, deixou um envelope na mesa. O que é isso, filha? Dinheiro. O Ricardo mandou. Disse que é para ajudar nas contas. Esmola. Era isso que aquele homem estava me dando. Esmola pela dignidade da minha filha. Leva de volta. Diz pro seu namorado que não preciso do dinheiro dele. Preciso da minha filha de volta. Ela pegou o envelope irritada. Sempre orgulhosa, né, mãe? Por isso nunca saiu desse buraco. Não sabe aceitar ajuda. E foi embora, mais uma vez, sem me abraçar. Fiquei na janela vendo ela entrar no carro. O Ricardo nem olhou para cima. Arrancou com o carro fazendo barulho, espalhando poeira na rua simples. Na semana seguinte, as fotos. Lia em Angra dos Reis, de biquíni caro na frente de um iate. Minha nova vida, dizia a legenda. Como se tivesse nascido de novo. Como se a vida comigo não existisse mais, fosse só um passado distante que ela queria esquecer. Nesse dia, desliguei o celular. Não aguentava mais ver. Cada foto era uma facada no peito. Cada sorriso falso era um pedaço do meu coração que se despedaçava. Minha filha estava vivendo um sonho. Mas eu sabia, no fundo da minha alma de mãe, que todo sonho tem hora de acabar. E quando esse acabasse, eu estaria aqui. Com os braços abertos, mesmo doendo, mesmo sangrando por dentro. Porque isso é ser mãe. Esperar, mesmo quando tudo indica que não tem mais esperança. Foi numa quarta-feira que tudo começou a desmoronar. Eu estava no caixa do mercado, passando as compras de uma cliente, quando a Neide da padaria entrou apressada e veio direto falar comigo. Estava com o celular na mão e uma cara de quem tinha visto assombração. Marlene, você viu o vídeo da sua filha? Tá rodando em todo o grupo de WhatsApp da cidade. Meu coração gelou. Vídeo? Que vídeo?
A Neide é fofoqueira, sempre foi, mas ela parecia genuinamente preocupada. Pedi para minha colega cobrir o caixa por 1 minuto e saí para o corredor com a Neide. Quando ela me mostrou o vídeo, minhas pernas ficaram moles. Tive que me encostar na parede para não cair. Era a Lia, minha filha, sendo humilhada em público pelo Ricardo. Estavam num restaurante chique em Barra do Piraí. Ela toda arrumada, de vestido preto, maquiagem impecável. E ele, vermelho de raiva, gritando com ela na frente de todo mundo. Você acha que eu não sei o que você faz quando eu não estou? Acha que eu não sei que você só está comigo pelo meu dinheiro? Olha para você, filha de açougueira, criada em barraco, querendo se passar por madame. A voz dele era alta, raivosa. As pessoas em volta filmando, ninguém fazendo nada para ajudar. E minha filha, minha Lia, encolhida na cadeira, com lágrimas escorrendo pelo rosto, borando toda a maquiagem cara. Eu te tirei do lixo, te dei roupa, te dei joias, te dei vida de gente. E você me agradece assim? Me fazendo de palhaço? Ele tirou a carteira, jogou o dinheiro na mesa, depois mais dinheiro no rosto dela. Soube depois que ele já tinha feito isso com outras. Uma ex dele, que morava em Volta Redonda, apareceu no salão da Cida e disse: essa história vai acabar igual terminou a minha. E terminou mesmo. Ele sempre fazia igual. Enchia de mimo, levava para passear, depois expunha, humilhava. Era o jogo dele. Só que minha Lia não sabia. Era só mais uma, e ela achava que era única. Toma, é isso que você quer, não é? Dinheiro. Toma então. Compra sua dignidade de volta, se é que tem preço. E saiu do restaurante, deixando ela sozinha, coberta de notas de dinheiro, humilhada na frente de todo mundo. O vídeo terminava com ela juntando as notas, tremendo, enquanto as pessoas ao redor comentavam, riam, apontavam. Devolvi o celular para Neide e voltei para o caixa como um fantasma. Passei o resto do dia trabalhando no automático. Quando cheguei em casa, meu celular não parava de tocar. Todo mundo querendo saber se eu tinha visto o vídeo, se sabia o que tinha acontecido, se a Lia tinha voltado para casa. Tentei ligar para ela. Caixa postal. Mandei mensagem. Sem resposta. Estava desesperada. Minha filha sendo humilhada daquele jeito, tratada como objeto, como lixo. E eu sem poder fazer nada, sem saber onde ela estava, se estava bem. À noite, a campainha tocou. Por um segundo, meu coração se encheu de esperança. É ela! Voltou para casa! Mas era só a dona Cleide, com mais uma xícara de café e o celular na mão. Você viu os comentários, Marlene? Estão massacrando a menina. Mostrou a tela para mim. O vídeo tinha sido compartilhado em todas as redes sociais. E os comentários... Meu Deus, os comentários eram de cortar o coração de qualquer mãe. Bem feito. Quem mandou se achar? Saiu da lama para se sujar de outro jeito. Essas interesseiras são todas iguais. Agora volta pro buraco de onde saiu. As mesmas pessoas que antes invejavam as fotos da Lia em Angra, nos restaurantes chiques, agora estavam comemorando a queda dela. Como abutres em cima da carniça. Como se fosse um espetáculo, um programa de televisão, e não a vida real de uma menina de 20 anos. Alguns eram ainda piores, falando coisas que nem consigo repetir. Chamando minha filha de nomes horríveis, fazendo suposições sobre o que ela fazia com o Ricardo para ganhar os presentes. Era como se a internet inteira tivesse se unido para destruir a dignidade da minha filha. No dia seguinte, liguei no trabalho e pedi folga. Não tinha condições de atender gente, de fingir que estava tudo bem enquanto meu coração de mãe sangrava. Fiquei em casa, de olho no celular, esperando notícia. Nada. Foi a Cida, do salão de beleza, que me contou o resto da história. Segundo ela, depois do escândalo no restaurante, o Ricardo até levou a Lia de volta para casa dele. Mas não foi por arrependimento. Dizem que ele fez ela de empregada, Marlene. Botou ela para limpar a casa, lavar roupa. Quando os amigos iam lá, ela tinha que servir eles de avental. Como castigo, sabe? Para ela aprender o lugar dela. E o pior, ela estava aguentando tudo isso. Por orgulho, por vergonha de voltar para casa, de admitir que a mãe estava certa. Minha filha sendo tratada como objeto, como serviçal, pelo mesmo homem que antes a exibia como troféu.
Os dias foram passando, e o escândalo só aumentava. Surgiram outros vídeos. A Lia chegando em festas com o Ricardo, ele a apresentando como minha acompanhante. Nem namorada ele a chamava mais. Ela sorrindo forçado, mais magra, com olheiras que a maquiagem cara não conseguia esconder. Uma vizinha me mostrou uma foto dela servindo drinks na casa do Ricardo, usando um vestidinho curto enquanto homens velhos a olhavam como se fosse mercadoria. Não parecia mais minha filha. Parecia um boneco, uma marionete nas mãos daquele homem. O povo da cidade era cruel. Quando eu passava na rua, escutava os comentários. Lá vai a mãe da interesseira. A filha se achava boa demais para ela, agora tá pagando o preço. Não criou direito, agora aguenta. Como se fosse minha culpa. Como se eu tivesse ensinado minha filha a se vender por dinheiro. Como se eu não estivesse sofrendo mais que qualquer um deles. Cada dia era uma nova humilhação. Um novo vídeo, uma nova foto, um novo comentário maldoso. E minha filha, afundando cada vez mais naquele mundo falso, naquela prisão dourada que ela mesma escolheu. E eu aqui, impotente, esperando, contando os dias, rezando para que ela encontrasse força para sair daquela situação, para que ela lembrasse que tinha uma casa para voltar, que tinha uma mãe esperando de braços abertos, não importa o que tivesse acontecido. 3 meses se passaram desde o vídeo do restaurante. A história já tinha esfriado um pouco na boca do povo. Já não era mais a fofoca principal da cidade. Outras coisas aconteceram, outros escândalos surgiram, mas para mim, como mãe, a ferida continuava aberta e sangrando. A Lia ainda estava com o Ricardo. Pelo menos era o que eu achava. Ela tinha parado de postar coisas nas redes sociais. Seu perfil estava abandonado desde o escândalo. A última foto era ela em Angra, no iate, com aquele sorriso que não chegava aos olhos. Eu continuava mandando mensagens todo dia. Bom dia, filha. Estou aqui se precisar. Te amo. Às vezes ela respondia com um emoji, às vezes com um obrigada. Nunca mais que isso. Como se estivesse com vergonha ou como se estivesse sendo vigiada. Foi numa sexta-feira que o pior aconteceu. Eu estava voltando do mercado, depois de um dia inteiro cortando carne e atendendo clientes. Cansada, com dor nas costas, só pensando em tomar um banho e deitar. Quando virei a esquina do meu bairro, vi um movimento estranho. Gente olhando, apontando para frente do meu prédio. Um carro grande estacionado. Apressei o passo, com o coração disparado. Quando cheguei mais perto, vi que era o carro do Ricardo. Meu coração deu um pulo. A Lia voltou, pensei, mas logo percebi que não era isso. O Ricardo estava lá, parado ao lado do carro, falando alto, gesticulando. E no chão, sentada na calçada, estava minha filha. Com uma sacola de plástico do lado e o rosto nas mãos, chorando. Larguei a bolsa e corri. Quando cheguei perto, ouvi o que ele gritava. Fica aí com sua mãe fracassada. Vocês combinam, duas perdedoras. Você achou mesmo que eu ia te levar a sério? Que ia te apresentar para minha família? Você não passa de diversão barata. Minha Lia no chão soluçando, não dizia nada. Não se defendia, parecia um animalzinho ferido, acuado. O que está acontecendo aqui? Gritei, me colocando entre ele e minha filha. O que você fez com ela? O Ricardo me olhou com desprezo, como se eu fosse menos que nada. Sua filha é uma interesseira barata. Achou que ia dar o golpe em mim? Que eu ia casar com ela? Botar o nome dela nos meus bens? Eu só queria uma diversão, e ela serviu por um tempo. Agora acabou. Devolvi para a senhora. Meu sangue ferveu. Pela primeira vez na vida, senti vontade de agredir alguém. De arranhar aquela cara de rico arrogante, de fazer ele sentir um pouco da dor que estava causando. Minha filha não é objeto para ser devolvida. Ela é um ser humano. Quem você pensa que é? Ele riu. Aquela risada de quem tem dinheiro, de quem acha que pode tudo. Eu sou alguém que pode comprar e vender gente como vocês. Sua filha se vendeu bem baratinho, sabia? Por uns presentinhos, umas viagenzinhas. E agora vem a parte boa. Achei uma mais nova, mais bonita e menos interesseira. Foi então que vi. No banco do passageiro do carro dele, uma menina. Devia ter uns 18 anos. Loira, maquiada, com roupa de marca.
olhando a cena com uma mistura de medo e curiosidade. A substituta da minha filha. Isso mesmo, Lia. Olha a sua substituta. A Vanessa é filha de gente bem nascida, não de açougueira. Ela tem classe natural, não precisa fingir. A Lia levantou o rosto, viu a menina no carro e começou a chorar mais forte. Foi aí que percebi. O rosto da minha filha estava inchado. Tinha uma marca roxa perto do olho direito. Aquele monstro tinha batido nela. Você bateu na minha filha? Avancei para cima dele sem pensar. Ele me empurrou com força, me fazendo cair sentada. Os vizinhos que assistiam começaram a se aproximar. O seu Adalberto, da vendinha da esquina, veio correndo. "Ô, rapaz, não faz isso! Não empurra uma senhora! Vou chamar a polícia!" O Ricardo percebeu que a situação estava ficando feia para ele. Voltou para o carro, mas antes jogou algo no chão, perto da minha filha. Um bolo de dinheiro amassado. "Toma, para você não dizer que não paguei pelo serviço." Entrou no carro e arrancou com tudo, levando a menina nova, deixando minha filha destroçada na calçada, com um punhado de notas amassadas e uma sacola de plástico contendo seus pertences. 3 meses de humilhação, resumidos numa cena de 5 minutos. Os vizinhos se afastaram, voltando para suas casas. Uns com pena, outros com aquele olhar de bem feito. Fiquei ali, no chão, abraçando minha filha que soluçava como quando era pequena e se machucava brincando. "Mãe", ela dizia entre soluços, eu não presto. Shh, filha, acabou. Você está em casa agora." O seu Adalberto ajudou a carregar a Lia para dentro. Ela mal conseguia andar. Quando chegamos no apartamento, vi o estrago completo. Minha filha tinha perdido pelo menos 10 quilos. O cabelo estava sem vida, a pele sem cor. Os olhos, antes tão brilhantes, agora pareciam apagados. E tinha marcas, não só no rosto, nos braços também. Aquele monstro tinha espancado minha filha, usado ela, humilhado, e depois jogado fora como lixo, na frente de todo mundo, para continuar o ciclo com outra menina ingênua. Deitei a Lia na cama dela, que continuava arrumada, esperando por ela. Ela segurou minha mão com força. "Mãe, me perdoa. Por favor, me perdoa." "Não tenho que perdoar, filha. Você está em casa agora. Está segura." Ela adormeceu chorando, exausta, destruída por dentro e por fora. E eu fiquei ali, sentada ao lado da cama, acariciando o cabelo dela, como fazia quando ela era pequena, olhando para o que tinha sobrado da minha menina alegre, cheia de sonhos. Aquele homem não tinha tirado só a dignidade dela. Tinha tirado a juventude, a inocência, a confiança. Tinha quebrado minha filha em pedaços tão pequenos que eu não sabia se conseguiria juntar de novo. Naquela noite, depois que a Lia adormeceu, fiquei acordada na cadeira ao lado da cama dela, olhando minha filha dormir, marcada por fora e por dentro, como uma vela que queimou rápido demais e agora estava quase apagada. Velei o sono dela como quando era bebê, e eu tinha medo que parasse de respirar. De manhã, quando o sol entrou pela janela, ela acordou assustada. Por um segundo, pareceu não reconhecer onde estava. Depois, quando viu que estava no quarto dela, no apartamento simples onde cresceu, as lágrimas vieram de novo. "Não é um pesadelo, né, mãe? Aconteceu mesmo. Todo mundo viu." "Viu o quê, filha?" "Ele me jogando fora, como lixo, na frente da nossa casa. Todo mundo viu." Sentei na beirada da cama e segurei as mãos dela. Estavam frias, trêmulas. "O que importa é que você está em casa agora. Está segura." Ela balançou a cabeça com os olhos cheios de vergonha. "Eu não mereço estar aqui. Não mereço que você ainda me aceite depois de tudo que eu falei, de como eu te tratei. Filha, você é minha vida. Não existe nada no mundo que você possa fazer para eu deixar de te amar, de te aceitar de volta." Ela tentou levantar, mas sentiu dor. Levou a mão ao lado do corpo e fez uma careta. "O que foi, Lia? O que está doendo?" Ela pensou com vergonha. Depois, devagar, levantou a blusa. Havia manchas roxas nas costelas. Marcas de dedos, de alguém que tinha apertado com força,
que tinha batido sem dó. Minha vontade era sair na mesma hora para a delegacia, fazer boletim, mostrar os hematomas, exigir justiça. Mas quando sugeri isso, ela se encolheu. Me agarrou pelo braço e chorou desesperada. Não, mãe, não quero ver mais ninguém. Eu só quero sumir desse mundo. Aquilo me partiu. Tive que escolher, ou a justiça naquele momento, ou preservar a cabeça da minha filha, que já estava por um fio. Meu Deus, filha, foi ele? O Ricardo fez isso com você? Ela abaixou a blusa rápido, como se tivesse vergonha do próprio corpo agora. Começou depois daquele vídeo no restaurante. Ele disse que eu tinha feito ele passar vergonha, que precisava aprender a me comportar. Minha vontade era ir atrás daquele homem, denunciar na polícia, fazer ele pagar pelo que tinha feito com minha filha. Mas olhando para Lia, tão frágil, tão quebrada, percebi que a prioridade agora era cuidar dela. Curar as feridas, as que dava para ver e as que estavam escondidas. Vamos no hospital, filha. Precisamos ver se não quebrou nada. Não! Ela gritou em pânico. Não quero sair. Não quero que ninguém me veja assim. Todo mundo já está rindo de mim, mãe. Todo mundo já sabe que eu fui jogada fora como um entulho. Respeitei o medo dela. Em vez disso, chamei o Dr. Paulo, médico aposentado que mora no prédio ao lado. Ele veio, examinou a Lia com cuidado, com respeito. Disse que eram só contusões, que com o tempo iam sarar. Receitou remédio para dor, pomada para os hematomas. Quando ele saiu, a Lia pediu para tomar banho. Ficou quase 1 hora debaixo do chuveiro. Eu podia ouvir o choro dela misturado com o barulho da água, como se quisesse lavar não só o corpo, mas a alma, as lembranças, a vergonha. Preparei uma sopa, como fazia quando ela era pequena e ficava doente. Quando saiu do banho, com o cabelo molhado e usando um pijama velho que tinha deixado para trás, parecia mais com minha Lia de antes. Mais jovem, mais inocente, só os olhos estavam diferentes. Tinham visto coisas demais, tinham chorado demais. Sentamos na pequena mesa da cozinha. Ela mal tocou na sopa. Ficava girando a colher, olhando pro nada. Eu fui tão burra, mãe. Tão burra. Não fala assim, filha. Você foi enganada. Esse homem te manipulou. Ela balançou a cabeça, discordando. Não, eu sabia o que estava fazendo. Ele nunca escondeu o que queria de mim. Eu que me enganei. Achei que era especial, que era diferente das outras que ele já tinha usado e jogado fora. Ficou em silêncio por um momento. Depois, com a voz embargada, continuou. Sabe o que é pior, mãe? Não é nem a humilhação. Não é nem a dor dos machucados. É saber que eu joguei fora a única coisa boa que eu tinha na vida. Você, seu amor, nosso cantinho. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, caindo na sopa que esfriava sem ser tocada. Eu te chamei de pobre, de fedida. Te culpei pela nossa vida simples. Como se fosse sua culpa a gente não ter dinheiro. Como se todo o seu sacrifício, seu trabalho duro, não valesse nada. Segurei a mão dela por cima da mesa. Filha, você estava confusa, deslumbrada. Era jovem demais para ver a armadilha. Não, mãe. Eu não estava confusa. Eu estava com vergonha. Vergonha da nossa vida, da nossa casa, do seu trabalho honesto. Vergonha de uma mãe que deu tudo por mim, que nunca me deixou passar fome, que se matou de trabalhar para me dar estudo. Que tipo de filha sente vergonha disso? A dor na voz dela era de cortar o coração. Ela não estava só se culpando, estava se punindo. A primeira noite na casa dele, mãe, sabe o que eu pensei? Pensei, finalmente saí daquele buraco, finalmente sou alguém, como se antes eu não fosse nada, como se ser filha da Marlene das Dores, a mulher mais trabalhadora, mais honesta que eu conheço, fosse motivo de vergonha e não de orgulho. Contou então como foi a vida com o Ricardo. No começo, era só festas, presentes, viagens. Ele a exibia como um troféu, uma conquista. Minha namorada modelo, dizia aos amigos, mesmo que ela nunca tivesse feito nenhum trabalho de modelo. Depois veio o controle. O que vestir, como falar, com quem podia conversar, as regras, cada vez mais rígidas, as humilhações, primeiro em particular, depois em público.
Ele gostava de me humilhar na frente dos outros, mãe. De mostrar o poder que tinha sobre mim. De provar que podia fazer o que quisesse, que eu ia aguentar tudo por causa do dinheiro, dos presentes. E quando ela tentava reclamar, vinha a frase que a mantinha presa. Quer voltar pro lixo de onde te tirei? Quer voltar para sua mãezinha pobre? Vai então. Vamos ver quanto tempo você aguenta aquela vida miserável de novo. E ela ficava. Por orgulho. Por vergonha de admitir que estava errada. Por medo de voltar e não ser aceita. Mãe, ela disse, levantando os olhos cheios de lágrimas. Você nunca me perdeu, não é? Mesmo depois de tudo que eu fiz, de tudo que eu disse. Você nunca me perdeu, né? Nunca, minha filha. Nunca te perdi. Você sempre esteve aqui. Apontei para o meu coração. Mesmo quando não estava sob este teto, mesmo quando dizia coisas que machucavam. Você nunca saiu daqui. Ela veio até mim, ajoelhou no chão ao lado da minha cadeira e deitou a cabeça no meu colo, como fazia quando era pequena. E ali, no colo da mãe que ela tinha rejeitado, minha filha finalmente deixou sair toda a dor, toda a vergonha, todo o arrependimento. E eu, acariciando o cabelo dela, chorava junto. De tristeza pelo que ela tinha passado, de alívio por tê-la de volta, de esperança de que, juntas, pudéssemos curar essas feridas. As primeiras semanas após a volta da Lia foram as mais difíceis. Ela quase não saía do quarto, não queria ver ninguém, não queria ser vista. O medo do julgamento, da humilhação, era maior que tudo. Vivia com as cortinas fechadas, como se quisesse se esconder do mundo inteiro. E se alguém tirar foto minha? E se postarem mais coisas? Não aguento mais ser a piada da cidade, mãe. Eu entendia o medo dela. Cidade pequena tem memória longa. O povo não esquece fácil. Mas também sabia que não podia deixar minha filha se afundar nesse buraco escuro de vergonha e autodesprezo. Filha, uma hora você vai ter que enfrentar o mundo lá fora de novo. Não pode viver escondida para sempre. Posso sim, mãe. Vou ficar aqui até todo mundo esquecer. Até ser só a Lia de novo, não a menina que foi descartada pelo velho rico. Respeitei o tempo dela. Pedia folga no trabalho sempre que podia para ficar em casa com ela. Fazia suas comidas preferidas, tentava animar, colocava filmes antigos que a gente assistia juntas quando ela era pequena. Aos poucos, muito devagar, via um brilho voltando aos olhos dela. Um mês depois que ela voltou, recebi uma ligação no trabalho. Era o Ricardo. Fiquei paralisada quando ouvi a voz dele. O homem que tinha destruído minha filha, que tinha batido nela, humilhado, descartado como lixo. Dona Marlene, ele disse como se fôssemos velhos conhecidos. A Lia está aí com a senhora? O que você quer com minha filha? Depois de tudo que fez? Ele riu. Uma risada fria, calculada. Olha, eu acho que começamos com o pé errado. Eu gosto da sua filha. Ela é especial. Estou disposto a dar outra chance para ela. Meu sangue ferveu. Aquele homem achando que minha filha era um objeto que ele podia descartar e depois pegar de volta quando bem entendesse. Minha filha não precisa da sua chance. Ela está em casa, com a família, onde é amada de verdade. Família, ele debochou. A senhora? Sozinha naquele apartamentinho de pobre? Isso é família? Mais família do que você jamais vai conhecer, seu monstro. Agora me deixe em paz e nunca mais procure minha filha. Desliguei o telefone tremendo de raiva. Não contei para Lia sobre a ligação. Ela já estava machucada demais. Não precisava saber que aquele homem ainda pensava nela como propriedade. Mas 2 dias depois, o Ricardo apareceu na porta do nosso apartamento. Bem vestido, com um buquê de rosas caras e uma caixinha de joias na mão. Quando abri a porta e vi ele ali, quase desmaiei de susto. O que você quer aqui? Vim buscar o que é meu. Foi nesse momento que a Lia apareceu atrás de mim. Ela tinha ouvido a voz dele. Vi o pânico nos olhos dela, o corpo todo tremendo. Mas então, algo aconteceu. Algo mudou no olhar da minha filha. O medo foi substituído por uma força que eu não via há muito tempo. Ela deu um passo à frente, se colocando ao meu lado. Eu não sou sua. Nunca fui. Você me comprou por um tempo, é verdade. Com presentes, com promessas. Mas acabou.
O Ricardo forçou um sorriso, estendendo o buquê e a caixinha. Lia, meu amor, eu perdi a cabeça. Você sabe como eu sou, temperamental. Mas estou aqui para te levar de volta. Olha, trouxe presentes, e tem mais lá no carro. Minha filha não se moveu. Não pegou as flores, não olhou para a caixinha. Pela primeira vez desde que tinha voltado para casa, eu vi minha Lia de verdade ali. Não a menina quebrada e humilhada, mas a jovem forte que eu tinha criado. Seus presentes não valem a minha dignidade. Nem todo o seu dinheiro compra o amor verdadeiro que tenho aqui, nessa casa simples, com minha mãe. O sorriso dele sumiu, substituído por aquela expressão de raiva que eu já conhecia das descrições da Lia. Você acha mesmo que vai ser feliz aqui, nessa pobreza? Comendo as sobras que sua mãe traz do açougue? Foi aí que aconteceu algo que me encheu de orgulho. Minha filha sorriu. Um sorriso sincero, forte, sem medo. Sabe qual a diferença entre a comida simples da minha mãe e seus jantares caros, Ricardo? A comida dela tem amor, tem honestidade, não tem preço, não tem condição, não vem com humilhação de sobremesa. Ele jogou as flores no chão, furioso. Você vai se arrepender. Quando a novidade passar, quando todo mundo esquecer o que aconteceu, você vai sentir falta da vida que eu te dei. E aí vai ser tarde demais. Lia deu um passo à frente, tão perto dele que podia sentir seu hálito de menta cara. A vida que você me deu? Você não me deu vida nenhuma. Você tirou minha vida, tirou minha alegria, meu sorriso, minha paz. Tirou até minha mãe de mim, me fazendo acreditar que ela não era suficiente. Ela respirou fundo, como se estivesse juntando cada pedacinho de força dentro dela. A única pessoa que realmente me deu vida está aqui, atrás de mim. Essa mulher simples, trabalhadora, que você chamou de pobre. Ela me deu vida 2 vezes, quando nasci e quando me aceitou de volta, mesmo depois de eu ter jogado fora tudo que ela me ensinou. O Ricardo ficou sem palavras. Nunca tinha visto minha filha assim, falando de igual para igual, sem medo dele, do dinheiro dele, do poder dele. Agora sai da nossa porta. Volta para o seu mundo de mentira, de aparências. Essa Lia que você conheceu não existe mais. Ele ainda tentou dizer alguma coisa, mas desistiu. Deu as costas e saiu, pisando nas rosas caídas no chão. Fechamos a porta e nos abraçamos, chorando juntas. Não de tristeza, mas de alívio, de libertação. Naquela noite, sentamos na varanda pequena do apartamento, como fazíamos antes de tudo acontecer. Tomamos café, comemos biscoito e conversamos. De verdade, sem máscaras, sem vergonha. Mãe, eu achei que tinha perdido tudo. Minha dignidade, meu valor, meu lugar no mundo. Mas a única coisa que eu realmente perdi foi tempo. Tempo que podia ter passado aqui, com você, construindo uma vida real, não uma fantasia que acabaria mais cedo ou mais tarde. Segurei a mão dela, sentindo cada calo, cada marca de trabalho nos meus dedos. Você nunca perdeu seu lugar no mundo, filha. Ele sempre esteve aqui, esperando você voltar. E pela primeira vez em meses, vi minha Lia sorrir de verdade. Um sorriso que chegava aos olhos, o sorriso da minha menina voltando para casa, não só de corpo, mas de alma. 6 meses se passaram desde aquele dia em que mandamos o Ricardo embora. 6 meses de cura, de reconstrução, de lágrimas e também de sorrisos que foram voltando aos poucos. Minha Lia foi renascendo, como planta que murcha na seca, mas revive com as primeiras gotas de chuva. No começo foi difícil. Ela tinha vergonha de sair na rua. As primeiras vezes que foi ao mercado comigo, de cabeça baixa, ouvi os cochichos. Olha lá, a do velho rico. Voltou pro lugar dela. Bem feito. Gente que não sabe a dor que uma mãe sente vendo a filha sendo julgada. Gente que não sabe o que é perdoar, recomeçar, dar uma segunda chance. Mas minha Lia é forte. Sempre foi. Só tinha esquecido por um tempo. 2 semanas depois de expulsar o Ricardo da nossa porta, ela me disse que queria trabalhar. Não queria ficar em casa remoendo o passado. Nesse meio tempo, ele ainda tentou contato. Um número estranho ligou para o telefone da papelaria. Era ele. Desligaram na hora. Eu só soube porque o seu Mário me contou depois. Disse que se voltasse a ligar,
ia bloquear. Aquilo me deu um nó no estômago. Medo, mas também alívio por saber que ainda existia gente que protegia a minha filha. Quero ajudar nas contas, mãe. Quero sentir que sou útil, que posso construir algo honesto. Arrumamos um trabalho para ela na papelaria do seu Mário. Meio período, organizando estoque, atendendo clientes, salário mínimo. Nada comparado aos presentes caros, às joias, aos restaurantes chiques que ela tinha antes. Mas cada centavo daquele dinheiro vinha com dignidade. Não tinha preço escondido, não vinha com humilhação de brinde. No primeiro dia, ela voltou radiante. Consegui, mãe. Atendi vários clientes, organizei toda a seção de cadernos. O seu Mário disse que sou esforçada. Chorei de emoção vendo aquela alegria simples, genuína. Minha filha descobrindo o valor do trabalho honesto, a satisfação de conquistar as coisas por mérito próprio, não por ser acompanhante de homem rico. No mês seguinte, com o primeiro salário, ela me levou para jantar. Não era restaurante chique, era o barzinho da esquina, com toalha de plástico na mesa e música alta no rádio velho. Comemos pastéis e tomamos refrigerante. Foi o jantar mais especial da minha vida. É pouco, mãe. Não é nem perto do que você merece. Mas é só o começo. Um dia vou te levar em lugar bem melhor. Segurei a mão dela por cima da mesa. Filha, não existe lugar melhor que este, porque estou com você. Porque esse pastel foi comprado com seu trabalho honesto. Porque estamos juntas de novo. Aos poucos, a vida foi voltando ao normal. A Lia voltou a sorrir, a cantar pela casa como fazia antes. Voltou a sonhar também. Decidiu que queria estudar, fazer faculdade. Vou fazer administração, mãe. Quero abrir meu próprio negócio um dia. Algo pequeno, mas meu. Conquistado com meu esforço. Pegamos a latinha de leite em pó onde eu guardava moedas há anos. Juntamos com o que ela economizava do salário da papelaria. Não era muito, mas era um começo. E o mais importante, era limpo, honesto, conquistado com trabalho duro. As marcas no corpo dela sararam com o tempo. Os hematomas sumiram, a pele recuperou o brilho, o cabelo voltou a crescer forte e bonito. Mas as marcas na alma, essas levam mais tempo. Às vezes eu acordava de madrugada e ouvia o choro baixinho vindo do quarto dela. Pesadelos, lembranças. Dor que ainda não tinha cicatrizado completamente. Numa dessas noites, sentei na beira da cama dela e fiquei fazendo carinho, como quando ela era pequena e tinha medo de tempestade. O que foi que eu fiz, mãe? Como pude ser tão cega, tão ingrata? Você se perdeu por um tempo, filha. Acontece com todo mundo. O importante é que encontrou o caminho de volta. Eu tive tanta vergonha de você, da nossa vida simples. Como pude? Você, que sempre foi meu exemplo de força, de dignidade. Enxuguei as lágrimas dela e também as minhas. Filha, você era jovem. Queria coisas que eu nunca pude dar. É normal sonhar com vida melhor, com conforto. O erro não foi sonhar. Foi achar que existia caminho fácil, atalho. Foi achar que dinheiro e luxo são mais importantes que caráter, que amor. Ela concordou, segurando minha mão com força. Aprendi da pior maneira possível. Mas aprendi. Hoje minha Lia está cursando o primeiro período de administração. Trabalha na papelaria de dia, estuda à noite. Volta cansada, mas com aquele brilho nos olhos de quem está construindo algo sólido, verdadeiro. Algo que ninguém pode tirar dela. O Ricardo, dizem que já está com outra menina jovem, ingênua. O ciclo continua. Homens como ele não mudam. Continuam usando, descartando, destruindo sonhos. Mas pelo menos a minha filha escapou. Pagou um preço alto, mas escapou. Outro dia estávamos arrumando umas coisas velhas e encontramos o celular caro que ele tinha dado para ela. Ainda funcionava. O que você quer fazer com isso, filha? Vender? Ela olhou para o aparelho por um tempo, pensativa, depois sorriu. Não, mãe. Vou doar para a campanha da igreja. Alguém que realmente precise pode usar. Não quero dinheiro que venha disso. Não quero nada que me lembre daquela época. Naquele momento, soube que minha filha estava curada. Não completamente. Algumas cicatrizes nunca somem de todo, mas o suficiente para seguir em frente,
para construir uma vida nova, baseada em valores verdadeiros. Ontem à noite, sentamos na nossa varanda pequena. O mesmo café simples, os mesmos biscoitos baratos, mas com um sabor diferente agora. Sabor de gratidão, de reconhecimento. Sabe, mãe, às vezes penso que precisei me perder para encontrar o verdadeiro valor do que sempre tive. Precisei conhecer o luxo vazio para valorizar nossa riqueza simples. Na missa do domingo passado, o padre falou sobre perdão e recomeço. Eu olhei para Lia no banco ao lado, de cabeça baixa, mas com as mãos firmes, e ali, no meio do silêncio da igreja, entendi. Minha filha não voltou a ser a mesma. Ela voltou a ser melhor. Ela estava certa. Às vezes, a gente só dá valor ao que tem quando perde. Só reconhece o amor verdadeiro depois de provar o falso. Só entende o valor do pouco conquistado com honestidade depois de experimentar o muito ganho com humilhação. Por isso, conto essa história. Não para julgar minha filha, Deus me livre, mas para servir de alerta. Para as filhas que sentem vergonha das mães simples, trabalhadoras. Para as meninas que acham que existe caminho fácil, que beleza e juventude podem ser trocadas por vida de luxo sem pagar preço alto. E também conto para as mães que, como eu, vivem o desespero de ver uma filha se perder, se afastar, rejeitar tudo o que ensinamos. Não percam a esperança. Não soltem a mão, mesmo quando elas soltarem a nossa. Mesmo quando disserem palavras duras, cruéis. Mantenham a porta aberta, o coração aberto, porque ser mãe é isso, é amar sem condição. É perdoar sem precisar ouvir pedido de desculpas. É estar lá, sempre, quando o mundo vira as costas, quando os sonhos falsos se desmantelam, quando a ilusão acaba. Se você é filha, escuta sua mãe. Valorize quem te deu a vida, quem se sacrificou por você, quem te ama de verdade. Nenhum homem rico, nenhum presente caro, nenhuma vida de luxo substitui o amor de mãe. E se você é mãe, não solte a mão da sua menina. Mesmo quando dói, mesmo quando parece que perdeu ela para sempre. O mundo machuca, mas mãe sara. O mundo rejeita, mas mãe acolhe. O mundo cobra, mas mãe dá de graça. E se você que está me ouvindo é mãe e está sofrendo agora com uma filha que virou o rosto, só te peço uma coisa, não fecha a porta, porque tem filha que só volta quando o mundo joga ela na calçada, e ela vai precisar saber onde é que mora o amor verdadeiro. Essa é a minha história. A história da Marlene e da Lia. Duas mulheres que se perderam e se encontraram, que descobriram juntas que a verdadeira riqueza não cabe em conta bancária, não se exibe em foto de rede social. A verdadeira riqueza está aqui, no amor que resiste, que perdura, que supera tudo. Deixe seu comentário contando se já passou por algo parecido ou se conhece alguém que passou. Compartilhe para que outras mães e filhas possam aprender com nossa dor e nossa cura.